Bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos para mais uma reunião da urologia, hoje dia 6 de abril. O coordenador será o professor Adriano Fregonese e a reunião será uma reunião clínica com temas variados. Professor Adriano. Bom dia a todos. Natália, vamos começar? Bom dia. Vou tentar compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou Natália, sou R5 aqui da Urologia e vou apresentar alguns casos clínicos da reunião de hoje. Então, primeiro paciente, masculino, 26 anos, veio por conta de um trauma testicular. Ele chegou aqui por conta desse trauma, já um dia após um trauma moto versus alto, encaminhado devido à persistência de dor testicular. De antecedentes, ele já tinha uma orquiectomia esquerda na infância, ele não sabia referir ao certo, mas provavelmente por uma torção aí. No exame, na avaliação inicial do trauma, a única alteração que ele tinha era um hematoma íngano-escrotal à direita e uma assimetria da bolsa escrotal. Ele tinha um aumento do volume escrotal à direita e não tolerava bem a palpação por conta de muita dor. Nenhuma outra lesão. Foi feito uma tomo politrauma, onde ele tinha apenas uma contusão pulmonar bilateral, sem outros achados, e um ultrassom de bolsa escrotal que mostrava um testículo direito com uma aparente descontinuidade da túnica albugínea, associado a uma área heterogênea no terço inferior, mal delimitada, com fluxo reduzido ao Doppler. Um volume estimado de 10 ml e o testículo esquerdo não foi identificado. Ô, Natália, um momentinho. Ô, João, você diante de um caso como esse aí, e assim, você vê que é uma aparente descontinuidade da túnica albugínea. Existe realmente necessidade de exploração? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o fato de você ter essa exposição é obrigatório que você vá lá e rafie essa túnica albugínea? Bom dia, professor. É obrigatório, tem que fazer exploração. Ainda mais esse paciente aí tem um aumento do volume testicular, tem um hematoma associado, é benéfico para ele fazer a exploração. Você tem imagem desse ultrassom, Natália? Não tem a imagem do ultrassom, professor. Trouxe o laudo mesmo. E o que foi feito para esse paciente? Foi feita uma exploração testicular. No intraoperatório, a gente vê que realmente tinha uma nítida descontinuidade aí da túnica albugínea, com bastante exposição. E como ele tinha esse antecedente, já foi optado por uma conduta mais conservadora. A gente tentou preservar parte do testículo. Bruno, qual que é o problema de você ter exposição do parênquima testicular? Bom dia a todos. A exposição do parênquima testicular pode gerar autoanticorpos. Por quê? Uma reação imune. Tá, e por que tem a reação imune? João, você de novo. Professor, o porquê eu não vou saber te falar. Não existe uma barreira hematotesticular? Sim, perfeito. E essa barreira hematotesticular, como é que você pode comprovar clinicamente, ou então às vezes até do ponto de vista patológico? Anatomia patológica. André? Porque você sabe que, por exemplo, a doutora Helena está na sala? Não, né? Sim. Ô, Helena, como é que é esse negócio da barreira hematotesticular do ponto de vista oncológico? Porque parece que, por exemplo, em meninos, você tem uma recidiva maior da leucemia porque o testículo, até o sistema nervoso central, é um santuário ali. Exatamente. É um santuário. Porque algumas drogas não ultrapassam essa barreira hemato. Por exemplo, hematoencefálica. Então, por exemplo, um dos lugares que a doença acaba persistindo são nesses lugares que tem essa barreira hemática. Algumas medicações, obviamente, elas ultrapassam. Então, quando o paciente tem, por exemplo, metástase em sistema nervoso central, aí você tem que saber disso para
para tratar corretamente, senão é um ponto que você certamente vai ter persistência de doença oncológica. Certo. Então, isso aí seria um indício realmente que essa barreira hematotesticular existe e você não tem o contato do espermatozoide que foi gerado na adolescência e não foi apresentado para o sistema imune inicial desse indivíduo, né? E o que pode acontecer, André, essa exposição? O que pode levar esse paciente aí? Se ele tiver essa exposição, vai gerar autoanticorpos, ele pode ter, por exemplo, dificuldade para a fertilização, na espermatogênese dele vai ser prejudicada. Que é então seria infertilidade. É mais ou menos o que acontece na infertilidade naquele indivíduo que reverte a vasectomia, né? E o que foi feito, Natália? Bom, aí justamente, o senhor acha que nesse caso valeria a pena fazer um segmento apenas clínico, ou nesse paciente já valeria a pena dosar uma testosterona já no pós-operatório, ou algumas semanas, alguns meses após, ou até um espermograma? E aí, professor Carlos, o que o senhor faria para esse paciente? Ou seguiria só clinicamente? O começo do caso, não sei, é testículo único? É testículo único, agora sobrou metade, vamos dizer, do único testículo que ele tinha. Acho que vale a pena fazer uma dosagem de testosterona com controle, inclusive para o futuro. E eu não sei, ele já é casado, tem filhos? 19 anos. Ele é casado, não tem filhos ainda. Mas eu acho que merece também fazer um espermograma. Isso hoje em dia não quer dizer que ele seja infértil, porque com a inseminação assistida você pode pegar um espermatozoide dentro do testículo, dependendo das técnicas. Acho que é importante para você poder orientar o andamento do futuro dele. O professor Carlos colocou um aspecto interessante, que é o seguinte: o espermograma em si não determina que o indivíduo é infértil, porque, na realidade, o diagnóstico de infertilidade é clínico. É aquele casal que, depois de um ano de relações sexuais frequentes e sem método anticoncepcional, não conseguiu engravidar a esposa. Então, nessa idade, com uma esposa jovem, geralmente muito fértil, às vezes um espermograma com limites abaixo do normal, você consegue engravidar a esposa, né? Mas o que foi feito? O paciente foi orientado que isso poderia ter essas repercussões, mas foi optado por um segmento clínico, então não foi pedido para ele, nesse primeiro momento, nenhum exame. E ele vem, após 3 meses, com uma queixa de desânimo, bastante indisposto e uma diminuição da libido. Nesse momento, então, a gente solicitou um perfil hormonal para ele. Ele volta, então, com esse perfil hormonal, e aqui o doutor Carlos já tinha perguntado, né, mas ele era casado e refere, não estavam tentando engravidar nesse momento, mas não estavam usando o método e tinham intenção de, no futuro breve, ter prole. Orestes, esse paciente foi ao seu consultório com esse quadro aí, tanto clínico quanto laboratorial. O que você faria para ele? Do ponto de vista laboratorial, a gente tem que repetir esse exame para confirmar. Uma vez confirmado, eu acho que a gente tem que estimular esse testículo aí, se confirmar esses dados que nós temos hoje, através tentar estimular esse testículo com clomifeno, para ver se a gente tem melhora tanto melhora da testosterona. Lucas, você acha que com esse LH lá em cima, ele vai ter resposta com citrato de clomifeno? Professor, bom dia a todos. Bom dia. Então, esse LH elevado já mostra uma evidência de uma falência testicular, então eu não espero que realmente vá ter uma resposta adequada. Poderia tentar como uma tentativa, sim, mas eu realmente orientaria esse paciente que provavelmente ele precisaria de uma fertilização assistida. Não, peraí. Aqui a gente está vendo, só do ponto de vista hormonal, nós não vamos ainda entrar nessa área da fertilidade. Seria só para ver essa parte do hipogonadismo dele, que essa diminuição de libido e tudo mais. Ele tem 19 anos, entendeu? Sim, então, por isso que eu explicaria para ele que ele teria uma grande chance de precisar de fertilização assistida, e eu ficaria muito reticente em fazer ainda testosterona para ele, pensando então na parte hormonal, porque daí eu inibiria ainda mais o testículo dele, a produção. Então eu tentaria, antes de fazer uma reposição,
colher o espermograma, ver como é que está e estimularia ele a guardar espermatozoide mesmo. Tá, mas o que você faria para fazer a reposição se porventura o LH, o citrato de clomifene não funcionar, não elevar esses níveis de testosterona dele? Bom, professor, é possível ainda como tentativa de estímulo fazer beta-HCG, mas a minha impressão é que esse paciente com pouco parênquima testicular que tem, ele provavelmente vai acabar indo por uma reposição de testosterona, que você pode fazer tópico ou por injeção. Acho que é bonito falar em dar gonadotrofina, mas existem duas coisas que, na prática, você acaba inviabilizando isso daí. Primeiro, é caro, e segundo, são injeções, você tem que fazer 2 por semana. E esse indivíduo tem 19 anos, e considerar que esse tratamento que ele vai fazer é ad eterno, né? Existe a parte da infertilidade aí. Então, realmente, eu concordo com você que a melhor alternativa aqui seria você congelar sêmen, né? Mas o que foi conversado com ele, Natália? Foi conversado com ele a possibilidade de fazer o HCG recombinante, mas realmente o fator financeiro foi um limitante. E aí, então, foi solicitado um espermograma, que ele ainda vai trazer na próxima consulta, pensando em fazer uma reserva para depois, então, a gente começar a reposição com testosterona. Eu queria fazer uma última pergunta, seria para a Ângela. Ângela, como é que você conduziria esse paciente do ponto de vista psicossocial? Porque é um indivíduo tão jovem assim, já hipogonádico, com esses problemas sexuais, essa ansiedade com relação à parte da fertilidade. Bom, ela não deve estar escutando. Então, fechamos. Então, desculpa, eu estou escutando sim, eu não estava conseguindo, porque minha tela estava invertida, eu não estava conseguindo pôr o microfone. Tá. Realmente precisaria seria ideal, né, fazer um suporte com esse casal para poder realmente conversar um pouco mais sobre todas essas questões, né? E aí realmente tentar encontrar algumas possibilidades que sejam viáveis realmente à condição deles. Natália, se ele puder e quiser participar do nosso grupo terapêutico, que também inclui homens com essas questões de testículo também. Então, talvez esse suporte também seja algo que ele possa ter algum benefício. Professor Carlos. Nesse ponto, Ângela, que eu gostaria de saber, você faz preventivamente esse suporte ou se ele tiver queixa? Se o paciente tiver o casal bem equilibrado, está adaptado com essa situação, você tem que fazer uma análise, um suporte psicológico? Você não vai trazer mais problema para ele? Carlos, eu acredito que o suporte emocional ele é sempre bem-vindo. Né? Nós nunca vamos lá cutucar alguma ferida que traga algum dano ao paciente. Então, independente da situação, eu acredito que o suporte emocional é sempre bem-vindo. Inclusive, nossa sugestão é que ele seja atendido antes de início de tratamento também, porque aí já vai dando essa escuta, né, que é um pouquinho diferenciada, já vai esclarecendo as dúvidas, e à medida que nós temos uma condição melhor de colocar os pés na realidade, a forma de lidarmos com a situação que temos que enfrentar, ela já faz alguma diferença. Isso eu tenho comprovado em termos da minha experiência. Ângela, todo mundo tem estresse emocional, então todo mundo vai ter que ter um suporte emocional? Então você está com o consultório meio cheio, não? Infelizmente não, até gostaria, viu, Carlos? Mas a diferença que faz em termos de nós termos um suporte é de nós termos um autoconhecimento, conhecermos melhor a nós mesmos, porque o estresse faz parte do dia a dia, realmente nós nunca estaremos livres deles. Né? E, inclusive, a nossa vida é algo que não tem uma linha reta. Quando tiver reta, estamos todos mortos. Né? Ela tem realmente essa oscilação. Então, à medida que nós nos conhecemos melhor e conhecemos um pouco mais as nossas emoções, nós temos condição de lidar melhor com esse estresse diário.
Mesmo que naquele momento pontual do estresse, nós não conseguimos fazer nada. Lógico, o estresse está alto demais, eu tenho que estar correspondendo, eu tenho que estar agindo e vivendo. Porém, no momento apropriado, eu vou cuidar disso, de mim mesmo, né? Então, o que nós devemos fazer sempre, isso para todos nós, como você está dizendo, é fazer essas pequenas paradas, né, ao longo do dia, ao longo da semana, para entrarmos justamente no movimento contrário do estresse. Então, encontrarmos momentos de prazer, mesmo que sejam mínimos. É uma comida, é uma bebida, é a companhia de alguém, é um filme, é algo que nos traga realmente prazer. Isso é o que nós podemos fazer por nós mesmos e faz diferença, te garanto. João. Professor, só uma dúvida que surgiu. O clomifeno, a gente sabe que não teria tanta eficácia porque ele é um hipo-hiper, mas minha dúvida é sobre o HCG, que foi indicado para ele. O HCG seria melhor também nos pacientes que têm um hipogonadismo e hipogonadotrófico. Sim, porque na realidade o HCG vai fazer o que o FSH está fazendo. Você vê que o FSH também dele está alto. Então, é o que o Lucas acabou dizendo, né? Que provavelmente você não vai ter um resultado tão esperado assim, de aumentar essa testosterona. Mas, nesses pacientes, o senhor costuma tentar o HCG mesmo já estando com um upregulation? Então, você vai usar a gonadotrofina coriônica se ele quer fazer, se ele quer ter a gravidez já. Porque assim, você não vai aguentar fazer como um tratamento ad eterno com HCG. Em algum momento você vai usar a testosterona nesse paciente. Agora, podia ser localizado, a hora que ele quer engravidar, faz esse daí, vê se ele tem resposta, muito que bem. Porque se ele não tiver, eu acho que aí vai ter que ser reprodução assistida através de o sêmen congelado dele. Obrigado. Você? Bom dia a todos. Minha pergunta, professor, em relação a... Ele seria um paciente que se beneficiaria de uma prótese testicular ou não seria o caso? Aí cai dentro da autoestima, da autoimagem do paciente, tem muito a ver com essa parte psicossocial que a Ângela colocou, e se ele se sentir assim, lesado pelo fato de ele não ter esse testículo, vale a pena sim. Você pode melhorar essas duas instâncias que eu coloquei. Esse paciente em particular, ele desde muito novinho, ele já não tinha esse testículo, e isso não era algo que incomodava ele. Você quer colocar alguma coisa, Ângela? Perfeito, Adriano. É justamente essa questão da autoimagem. Eu tenho um histórico de um paciente que de criança ele teve problema e com adolescente aí ele já não conseguia mais ter uma convivência social, deixou de jogar futebol, justamente porque o olhar do outro, né? E no futebol ele vai estar no vestiário, então foi colocado uma prótese, mas mesmo assim, como já havia passado um bom tempo, essa autoestima realmente foi trazendo mais insegurança e ele desenvolveu problemas de disfunção erétil. Então aí o relacionamento dele para encontrar uma menina para ficar, inclusive, ele tinha extrema dificuldade e era justamente pela autoimagem. Então, talvez por este rapaz ter uma companheira, ele não esteja se preocupando com isso. Mas, e aí, como você disse, ampliando um pouquinho dentro do social. E quando ele vai para um jogo com amigos ou vai encontrar uma situação em que ele acaba se despindo e ele tem o olhar do outro. Não sei, mas deixá-lo trazer também essa questão, não nós trazemos a questão a ele, né? Tá. Segue, Natália. Bom, então outro paciente masculino, 19 anos, é um paciente que veio internado eletivo para um transplante renal. Então o paciente foi internado, ele tinha como doença de base malformações do trato urinário e estava já em diálise há 2 anos. Ele já tinha de antecedentes 5 abordagens abdominais prévias para correção de uma estrofia vesical e a última cirurgia que tinha sido uma ampliação vesical com um fechamento de colo e uma derivação continente, que no caso foi Mitrofanoff. Fora isso, ele não tinha lateralidade, o uretrocisto tem refluxo, e antes já da gente começar a cirurgia, a gente vê um abdômen bem manipulado. Só um momento, a Natália. Professor Carlos, essa uretrocista é suficiente para esse paciente? Avaliação de uma... Eu não entendi. O que é uretrocisto? Então, esse paciente tinha uma estrofia vesical, eu perguntei o seguinte,
Pré-operatório, só essa uretrocisto aqui é suficiente para esse paciente? Não, lógico que não. Você tem que fazer, além de imagens do trato urinário, a parte funcional. Porque se é um paciente que está em insuficiência renal, diálise, eu não sei se tem débito urinário. E essas bexigas ampliadas, sem débito, muitas vezes ficam pequenas. Acho que tem que ver a parte funcional também. Mesmo ele tendo esse Mitrofanoff funcionante, né? Eu não sei, ele tem débito urinário? Ele tem débito urinário ainda e fazia cateterismo. Mas débito urinário, quanto? E de repente, se ele tem 100 ml, é o que o professor falou, vai ter uma bexiga desfuncionalizada. Ele tinha em torno de 500 ml por dia e fazia cateterismo 2 vezes ao dia. Professor, uma dúvida. Essas bexigas ampliadas, elas desfuncionalizam, entre aspas, mais do que uma bexiga normal? Uma bexiga que não tenha doença? Sim, foi feito um trabalho também aqui na Unicamp sobre pacientes em anúria, em diálise, e depois fez transplante, e essas bexigas voltavam a funcionar normalmente. Mesmo que você tenha no pós-operatório imediato uma capacidade menor, essa bexiga volta a funcionar normal. Enquanto quando você amplia a bexiga, essas bexigas não funcionam. Por isso torna-se não é uma urgência, é uma preferência em agilizar o transplante dessas pacientes que foram ampliadas, não pode esperar muito. Esse muito não tem uma data, mas você tem que fazer o transplante em 3, 6 meses. Deixar 1, 2 anos, essa bexiga volta a ser pequena. Ok. João? Professor Carlos, só uma dúvida para o senhor. Eu sei a necessidade de fazer um exame funcional da bexiga, mas se o uretrocisto, por exemplo, tivesse mostrado aí com ultrassom para você confirmar uma capacidade cistométrica de uns 500, 600 ml, eu sei que não dá para excluir a urodinâmica, mas o senhor ficaria mais confortável em não tê-la para fazer esse transplante? Sim, você tem uma ideia subjetiva, porque sabe que a medida do volume só pelo raio-x não é o suficiente. O ultrassom já tem uma medida tridimensional, já é melhor. Uma vez que é um caso tão complexo, acho que vale a pena você investir numa avaliação aerodinâmica, porque isso pode ter repercussão na sobrevida do enxerto. Professor Cássio, paciente como esse, doador cadáver, você está sabendo disso daí 6 horas antes da cirurgia, você é o indivíduo que vai entrar nessa cirurgia. Qual que é a sua abordagem? Ele tem um Mitrofanoff, você vai pensar, do lado direito o negócio está meio complicado. E veio o rim direito, por exemplo, ou então veio o rim esquerdo. Existe alguma diferença? Você faria alguma abordagem? Como é que seria a sua conduta no sentido do reimplante ureteral? A minha tendência seria colocar o enxerto contralateral ao Mitrofanoff e preferir fazer o reimplante ureteral na alça ampliada e não na bexiga, porque essas bexigas estróficas elas já têm uma fibrose muito intensa, crônica, né? Então não é uma boa conduta. Às vezes nem é possível. E faria a outra questão que pode se colocar aqui é com relação à confecção de uma válvula antirrefluxo nesse reimplante. Porque no caso de você fazer um reimplante na bexiga ampliada, a válvula antirrefluxo ela é feita de forma diferente do que os residentes estão habituados, é outra técnica. E o que você pensa da possibilidade de usar o sistema excretor nativo dele? Ele vai estar escondidinho atrás da ampliação vesical. É possível se fazer uma dissecção, isso normalmente teria que ser identificado o ureter, provavelmente acima do cruzamento dos vasos ilíacos e seguir o ureter, mas eu não pensaria como primeira alternativa, não. Se ele perdeu o rim, provavelmente ele tem alteração nesse trato urinário superior, então esse ureter ele é viável do ponto de vista de circulação, mas deve ter ureterinefrose, refluxo, alguma coisa a mais que levou à destruição renal, não um ureter normal. Mas o fato dele ter refluxo, será que isso aí não seria até interessante, não facilitaria a técnica? Existiria algum óbice de você usar esse sistema excretor? Acho que não, porque dificilmente você tem obstrução, mas um refluxo vésico-ureteral, ele pode ser prejudicial para o rim transplantado. Você pode ter maior infecção no trato urinário. Mas nesse caso em questão, professor, ele tem um uretrocisto que não tem refluxo. Então, essa parte a gente acabou excluindo, né? A gente não vai excluir a parte obstrutiva, né? Não sei como é que tá.
Mas eu digo isso porque o reimplante numa alça deve ser muito difícil, até porque é uma estrofia vesical e para você achar a parede da bexiga ali vai ser muito difícil. Geralmente a placa é posterior, né? Sim, mas o Cássio vai fazer na alça, não é fazer na bexiga. Não, então, mas assim, o reimplante na alça, ele é pior do que você fazer o reimplante na parede vesical, é mais difícil, né? Lógico, mas você tem que fazer uma técnica de refluxo. Sim. E o que foi feito, Natália? Bom, então aqui a gente tinha o rim esquerdo, foi feita uma anastomose vascular sem intercorrências e devido a um acesso muito difícil à bexiga, realmente tinha muita fibrose local. Também foram consideradas essas dificuldades que seriam que a gente teria no reimplante. Mas só um segundinho aqui. Foi feito na fossa ilíaca direita ou esquerda? Foi feito na fossa ilíaca direita. Não é uma temeridade, não? O Mitrofanoff dele estava aqui na linha média. Não, eu sei, mas o apêndice ele está. Sim. A vascularização do Mitrofanoff está do lado direito. Teria algum problema, professor, você colocar o rim de cabeça para baixo? Não, não tem problema. Então, eu acho que eu escolheria, no caso aqui, para não ter problema com esse Mitrofanoff, a fossa ilíaca esquerda, como foi falado pelo professor Cássio, né? Concordo. Bom, enfim, a parte vascular foi sem nenhuma intercorrência e houve esse difícil acesso à bexiga, bastante aderência ali local, e aí foi optado, então, por fazer realmente o reimplante no ureter nativo. Então, aqui a incisão que foi feita no ureter nativo, e aqui a gente espatulou e reimplantou o ureter doador. Ele está dilatado, né? Quer comentar, Cássio? Não, é uma alternativa, como outras. Foi mantido duplo J nesse implante? Sim, esse paciente ficou com duplo J, que foi retirado depois de 30 dias. Essa é uma decisão intraoperatória, é difícil a gente comentar após a cirurgia, né, Adriano? Mas é uma alternativa. Transureteroanastomose é uma derivação que ela deve ser evitada sempre que possível quando esse rim que vai receber o ureter, ele é funcionante, porque nós podemos comprometer o rim bom. Mas isso mais se aplica a fístulas ureterovaginais ou traumas ureterais. No caso aqui, o rim não é funcionante, então eu não vejo grande problema, mas teria que derivar e tem essa questão de uma possível obstrução no ureter intramural, encarceramento, isso vai ter que ser visto. Professor Carlos, alguns dos residentes aqui estavam nessa cirurgia? Adriano. Oi. Posso fazer uma pergunta? Quando Por você favor. faz essa transuretero, eu sei que muita gente prefere a término lateral, né? Pode ser feito o término terminal também ou não? Tecnicamente não seria mais fácil? Aí você fecha a boca do ureter doador e coloca lateral. Pode ser feito sim, sem nenhum problema. Certo, Cássio? Eu acho que fica uma área de anastomose maior e tendendo a circunferencial, Samu. Eu não sei se isso poderia implicar em maior risco de estenose da anastomose, só isso. João? Eu tenho uma preocupação, esse paciente ainda tem 500 de diurese residual, né? Se fazer uma ligadura desse ureter, a parte proximal, e fazer uma anastomose término terminal, ele poderia ter uma hidronefrose evoluir com dor ou alguma infecção, alguma coisa. Mas isso geralmente não acontece. Geralmente, quando você faz isso aí, você liga o rim e não acontece absolutamente nada. Então, isso na teoria parece ser, mas na prática não acontece. Mesmo em paciente que tivesse uma diurese aí maior? Mesmo em paciente que tem diurese. Esse rim aí, ele já está sem função realmente, ele tem só função de diurese, né? Mas assim, esse quadro de dor, isso aí geralmente não acontece nos casos que a gente tem experiência aqui na Unicamp. É a mesma experiência que você, Cássio? O volume é pequeno, João. 500 é pequeno. Tá bom, obrigado. E aí, Natália? O paciente evoluiu bem, então, com queda das escórias, sem necessidade de diálise no pós-operatório. Recebeu alta com orientação, então, da retirada do duplo J após 30 dias.
E o Mitrofanov ficou bonitinho lá, sem Ficou problemas, bonitinho, né? continua cateterizando. Agora, fala como é que você tirou o catéter duplo J. Oi? Eu queria que você explicasse como é que você tirou o catéter duplo J. Pelo Mitrofanov, a gente tirou com o uretero flexível. É sempre um problema que a gente tem nesses pacientes, inclusive a gente é sempre muito difícil, teve que interná-lo, enfim, foi uma intercorrência. Professor Carlos, nesse sentido, você acha que valeria a pena deixar aquele fio? Ou é temerário, não deveria? Aquele fio que fica... Então, vai ficar no Mitrofanov, exatamente. Mas até passar o fio... Até porque, nesse caso em questão, o que eu faria? Passaria uma sondinha uretral, amarra lá na sondinha uretral e puxa, e deixaria o fio para fora. Sonda uretral, não. Não, sim, pelo Mitrofanov, até para puxar esse fio para fora, né? João? Não, era só para falar isso. Teve um caso que eu fiz, acho que a gente estava no R3, era uma paciente ampliada, que tinha dificuldade de acesso pela uretra, a gente deixou a sonda vesical dela amarrada no duplo J, a gente deixou a sonda mais tempo, e quando retirou a sonda já saiu o duplo J junto. É, porque certo. Até deixar o fio também é um desafio, né? Porque você não tá com acesso ali pelo Mitrofanov para deixar o fio para fora. Ok. Mais alguma consideração? Então, vamos para o próximo caso, Natália. A próxima paciente, feminina, de 17 anos, veio no pronto-socorro com uma queixa de disúria e dor em flanco direito. A paciente, então, refere que no último ano ela já tinha ido diversas vezes ao pronto-socorro com essa mesma queixa, algumas vezes acompanhada de uma hematúria, e sempre foi liberada com antibiótico terapia, pensando numa pielonefrite. Tá bom, Natália. Arthur, o que você faria para essa paciente? Ó? Feminino, 17 anos, disúria, te leva a pensar em alguma coisa? Bom, professor, um paciente jovem, quadro de disúria de repetição, pensaria em um quadro de uma ITU de repetição para esse paciente. Tá. E o que você faria para ela? Pediria exames, né, uma urinol, uma urocultura, e investigaria alguma malformação do trato urinário dela. E, Natália, ela já vinha com essa queixa há um certo tempo ou foi... Nesse último ano. Nesse último ano. Sim. E ninguém pediu nenhum exame para ela, só exame de urina? Até esse momento, não. Um ano mais ou menos, não pediram nada? Isso. Você pediria alguma coisa, Arthur? Pediram ultrassom de rins e vias para ela, professor. Ultrassom? Ah, tá. E aí, Natália? Então, aqui, pensando nesse quadro de pielonefrite, bom, no exame físico, né, ela estava um pouco descorada, aqui acabei não colocando, mas tinha um Giordano negativo. Tá bom, Natália, peraí. Essa hemoglobina 8,4. Ô, André, paciente de 17 anos com hemoglobina de 8,4. Ela tinha hematúria? Nesse momento, ela tinha hematúria microscópica. Microscópica. Justifica? Não, não justifica. 8,4 então, como é que está abaixo. Orienta? Nesse caso, o exame de imagem fica mais indicado ainda. Se estiver disponível já uma tomografia... Tá, mas veja bem, pelo que ela me falou, a hematúria dela é microscópica. Ela teve, nesse ano, ela teve episódios de hematúria já. Macroscópica. Neste momento que ela está no pronto-socorro, era microscópica. E aí, o que foi feito? E aí, justamente, foi investigado com uma tomografia de abdômen. Não pediram o primeiro ultrassom? Ela tinha foi pedido um ultrassom, sim, que ela não trouxe nesse momento. E aqui a gente pediu uma tomografia de abdômen. Ok. Ô, Lucas, espera aí. O Lucas quer fazer uma pergunta. Diga, Lucas. O microfone está desativado, professor. Obrigado. Pensando em hematúria, muitas vezes o ultrassom é um exame mais disponível. A gente tem essa ideia, normalmente, de fazer um ultrassom primeiro. Mas a gente sabe que a tomografia ela é melhor.
É a recomendação de guideline e todos os pacientes com hematuria macroscópica devem investigar com tomografia. Os pacientes com hematuria microscópica, que não resolve após o tratamento de uma infecção, por exemplo, tem indicação de fazer a tomografia na sequência. Então, eu acho que foi a melhor escolha de fato. André? E no caso da investigação, ela não tinha nenhum sangramento uterino anormal, outra coisa que levasse a pensar essa... Não, ela não tinha nenhuma queixa do ponto de vista ginecológico. Segue. Então, aqui a gente vai ver na tomografia os dois rins contrastam, ela tem uma hidronefrose leve, bilateral. E na bexiga a gente vê uma massa ocupando quase a totalidade da bexiga aí, com alguns focos de sangramento. Tem alguém da radiologia na sala? Torossamo, o paciente está com o senhor aí. O que o senhor faria? Oi, desculpa, bom dia. Eu sou da radiologia. Oi, Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bom? O que você poderia complementar nessa tomografia aí? Eu só queria acrescentar ali que, além da lesão da bexiga, que tem características neoplásicas, né? A gente viu no rim esquerdo múltiplas hipodensidades, que eu fiquei um pouco na dúvida, olhando assim rapidamente, se era um padrão de nefrograma estriado ou se era um padrão mais nodular. Poder passar rapidinho de novo? Eu achei as imagens do rim um pouco suspeitas aí, um pouco... Suspeitas para? Para uma etiologia neoplásica, talvez um cometimento secundário, elas têm um pouco de efeito de massa. Não é aquele nefrograma estriado bem delimitado que a gente está acostumado. Mas pode ser infecção também, assim fica um pouco difícil de excluir. E para você tirar essa dúvida aí, o que você faria? Eu acho que primeiro o diagnóstico histológico, né, com a punção dessa lesão da bexiga, e aí tratamento simultâneo com antibiótico para ver se resolve a parte renal ou não. Doutor Ossamo, o que o senhor faria para essa paciente? Ela tem 17 anos com esse quadro aí. Eu acho que aqui a primeira coisa é fazer uma biópsia, cistoscopia e biópsia, e pensar na possibilidade, pela idade, tudo isso mais, num tipo que a gente chama de sarcoma botrioide. É um dos diagnósticos diferenciais. Certo. João? O doutor Ricardo comentou aí desse nefrograma, mas também está na fase excretora, né? Acho que talvez na fase arterial ele conseguisse delimitar melhor. Acho que não tinha aspecto de neoplásico no rim, né? Sim, na discussão com a radiologia realmente ficou como um nefrograma estriado, não tinha nenhuma suspeita de acometimento renal. E aí, Natália? Então, nesse momento, foi proposta uma RTU de bexiga para ela. RTU no sentido de fazer a biópsia, né? Uma cistoscopia armada. Certo. Então, já antes de chegar na bexiga, a gente vê uma lesão realmente bem volumosa, que não tem aquele aspecto característico, né, de urotelial que a gente está habituado. Foi feito, então, retiradas algumas amostras, né, mas nesse intuito realmente de ser feita uma biópsia. Torossamo, isso aí tem característica de sarcoma botrioide? Não, não. O aspecto endoscópico não afasta. O senhor teria alguma outra hipótese? Pode ser origem do úraco, né? Bom, e aí, Natália? Aspecto sólido. Certo.
Helena. Eu queria perguntar para o doutor Osamo, como então seria o aspecto que o senhor esperaria na cistoscopia, se fosse um sarcoma botrioide? Sarcoma parece assim, que lembra muito cacho de uva. E aí, o doutor Athanasi pode ajudar o aspecto macroscópico. Nós tivemos, há um bom tempo atrás, acho que 2 casos de sarcoma botrioide. É isso mesmo, Sam. O aspecto macroscópico em órgãos ocos, né? Exatamente esse de cacho de uva, do rabdomiossarcoma embrionário. E o professor Athanasi, do ponto de vista macroscópico, o senhor arriscaria algum diagnóstico já ou é melhor esperar Logicamente que a gente vai esperar macroscopicamente, né? O que a gente exclui... Bom, primeiro, o sarcoma botrioide já foi excluído, é um carcinoma urotelial, né? Porque você veja que a superfície externa é lisa. Certo. Isso, macroscopia, acho que não é algo relacionado com o urotélio. Tá. Só comentário, é que eu perguntar para o doutor Athanasi, o rabdomiossarcoma embrionário, os casos que eu vi, eles não tinham esse aspecto em cacho de uva. Ele era mais infiltrativo, mais lembrando um linfoma, algo assim. E um caso que eu vi, inclusive, tinha nódulos no pâncreas e no rim, muito parecido com esse caso. O embrionário ele é diferente do botrioide, ou eu estou enganado? Não, esse aspecto de cacho de uva, ele do ocorre botrioide. em órgão oco, né? Agora, em órgão que não seja oco, realmente ele é sólido, né? Sem dúvida. Então, você tem essa parte exofítica e a parte mais interna aí já é sólida. É somente a parte exofítica, né? Num órgão oco que tem esse aspecto de cacho de uva. E aí, Natália? Bom, o paciente retornou após 30 dias para, justamente, sem nenhuma queixa, para verificar o resultado desse anátomo. Então, o resultado inicial era uma neoplasia mesenquimal de padrão fuso-celular e foi solicitada uma avaliação imunistoquímica. Não sei se o doutor Athanasi gostaria de comentar. Então, a Natália me pediu analisar o laudo, né, porque eu não vi as lâminas. Analisando o laudo, o diagnóstico, a interpretação que foi feita foi de um leiomiossarcoma. Agora, a imunistoquímica que eu vi é perfeitamente compatível, né, está apoiando o diagnóstico de leiomiossarcoma. Só que tem nos comentários isso que eu acredito que tenha criado problemas para o urologista, né? Vocês vejam que ele diz: eventual representação de diferenciação, componente com diferenciação muscular lisa de outras neoplasias, eventualmente com origem em outra topografia, ainda que menos provável neste contexto, não pode ser afastado. O diagnóstico definitivo requer correlação com demais dados clínicos de imagens cistoscópicos, eventuais antecedentes patológicos não informados. Esse comentário aí, que você está mostrando que esse laudo aí, ele não está com muita segurança aí de fazer esse diagnóstico definitivo, o que cria um grande problema para o urologista, porque o leiomiossarcoma, o tratamento é agressivo, é um tumor maligno. Agora, nesse contexto, inclusive analisando a descrição do próprio tumor microscopicamente, tem um diagnóstico diferencial, que ele, na verdade, não coloca como diagnóstico diferencial, mas que a imunistoquímica também apoiaria perfeitamente. É o chamado tumor miofibroblástico inflamatório. Esse tumor, é até um tanto controvertido se é verdadeiramente neoplásico ou não, ele teria realmente, a imunistoquímica seria perfeitamente superponível que eu estou observando aqui. Inclusive pelo fato de que o ALK, que é um marcador para ele, é negativo, mas ele pode ser negativo. Só é positivo em 60%, 80% dos casos. Então, veja, e sempre que a gente tiver em bexiga neoplasias fusocelulares, ele entra nesse diagnóstico diferencial.
E é interessante aqui, eu vou comentar uns detalhes em relação, inclusive, à descrição que ele faz. Não estão presentes figuras de mitose atípicas, o que falaria mais a favor desse tumor miofibroblástico inflamatório. Se tivesse atípicas, falaria a favor do leiomiosarcoma. Não tem necrose, o que também falaria mais a favor do tumor miofibroblástico inflamatório. O fato do ALK ser negativo também não está excluindo, porque ele é só positivo de 60% a 80% das vezes. E uma coisa, o índice mitótico ele é baixo. Eu esperaria que realmente, no caso do leiomiosarcoma, fosse alto. E do ponto de vista epidemiológico, então, para finalizar, é um dado extremamente importante. O tumor miofibroblástico inflamatório, ele ocorre em crianças, adolescentes e adultos jovens, preferencialmente em mulheres. Estou falando na bexiga, né? E o leiomiosarcoma ocorre em indivíduos idosos, uma idade média de 60 anos, e preferencialmente em homens. Quer dizer, que também a parte epidemiológica, realmente, está favorecendo o tumor miofibroblástico inflamatório. E, nesse caso, é um dilema, porque o leiomiosarcoma precisa de um tratamento agressivo, né? Já o tumor miofibroblástico inflamatório, ele é benigno. O que ocorre é que ele, se não for extirpado totalmente, ele tem uma alta recorrência. Mas são comportamentos e prognósticos bem diversos. E o laudo realmente não faz, quer dizer, ele não faz um diagnóstico definitivo de leiomiosarcoma. E a imunistoquímica, no caso em particular, é compatível com esses dois diagnósticos. Doutora Elba. E aí, Adriano? Agora, professor, o que eu perguntaria para o senhor o senhor acha que a revisão de lâminas seria suficiente? Faltou material para dar o laudo? Teria alguma outra coisa a fazer para chegar a um diagnóstico definitivo? Eu acho que, vendo as lâminas, pode ajudar-se. Eu acho que pode ajudar. Eventualmente, em algum caso, pode até não se chegar a esse diagnóstico diferencial, porque veja que a imunistoquímica é superponível. Isso é perfeitamente, pode ocorrer. Mas existem indícios, né, morfológicos que podem favorecer uma coisa ou outra. Ok, professor. Doutora Elba. Microfone, doutora Elba. Foi feita revisão de lâmina? Não foi feita revisão de lâmina. Lucas. Elba. Lucas. Lucas. Sim, professor. Então agora a doutora Elba. Bom, então acho que... Nós não estamos ouvindo. Né? Quando a Natália me apresentou esse caso, eu também achei bem... A opinião dela. Quando a Natália me apresentou esse caso, vendo os fatores de risco e a idade, ela não é compatível mesmo com o caso de leiomiosarcoma. Eu concordo completamente com o doutor Attanasi, que eu fiquei bem incomodada com esse caso. Talvez uma revisão com o doutor Attanasi fosse de valia, mas certamente a análise do material cirúrgico mesmo, a peça inteira, ia ser extremamente importante. Porque, como o doutor Attanasi falou, os leiomiosarcomas, especialmente vesicais, eles ocorrem em menos de 1% dos casos. Cerca de 0,23 casos por milhão de habitantes. Então, é um tumor muito raro, preferencialmente em homens, e a idade mediana é mais de 70 anos. Então, foge completamente do perfil dessa paciente. E ela tem 19 anos, né? Doutor Carlos,
Paciente de 19 anos, conforme a doutora Helena falou, você analisar a peça. Só que assim, se você fizer a cistectomia... Dá licença um pouquinho. Bom, mas você passou para mim a pergunta. Eu seguramente acompanhei o doutor Atanásio, revisão de lâmina, e jamais faria uma cistectomia uma criança, uma jovem de 19 anos, 17 anos, muito agressivo. Eu faria de tudo para preservar essa bexiga. Ainda mais com um diagnóstico de incerteza. Então, mas a minha pergunta é exatamente isso. Vamos supor que venha esse diagnóstico benigno que o professor Atanásio falou. Como é que você faria essa ressecção dessa massa? Porque, na realidade, é incompatível ela ficar com isso daí. Qual seria a cirurgia que o senhor proporia para essa paciente? Radiologicamente, pelo volume tumoral, você não vai conseguir fazer isso por ressecção. Eu faria uma cirurgia aberta, tentando tirar essa lesão. Cássio, por esse tamanho de lesão, por ser um tumor céssio, por ter hidronefrose bilateral, provavelmente você vai ter que fazer uma cistectomia parcial aqui e reimplantar esses ureteres. Como é que seria a sua estratégia cirúrgica aí? Talvez eu tentaria melhorar um pouco as informações de imagem com uma ressonância, talvez, para tentar delimitar melhor até onde vai a lesão na parede vesical, mas não tem como entrar numa cirurgia dessa sem deixá-la antecipadamente orientada do risco de uma ampliação vesical, porque às vezes nós não vamos nem conseguir reimplantar o ureter numa posição minimamente boa aí, porque o tumor é posterior, né? Professor Carlos, na possibilidade de uma ampliação, faria na hora ou deixa ela cicatrizar e num segundo momento você faria? Você tem que entrar para resolver. O segundo tempo é sempre mais difícil. Então, você tem que entrar com todas as informações possíveis, a paciente é avisada. Se você fizer uma ampliação, ela tem que estar avisada que provavelmente ela precisa de cateterismo intermitente limpo, porque esses pacientes não urinam espontaneamente. Mas você tem que preservar isso. Mesmo que ela faça cateterismo, a autoimagem, a micção pela uretra é muito melhor que qualquer outra derivação. Ótimo. Doutora Elba. Oi, vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Eu acho que a senhora vai propor um PET-CT nela, né? Para tentar ver se é um urotelial, o que é. Né? Exato. É porque a discussão sempre quando tem o sarcoma envolvido, ou um possível sarcoma envolvido, gera essa dúvida mesmo, porque você não tem a representatividade da lesão toda. Se você olhar a imagem, ela é absolutamente heterogênea, como são os sarcomas. Então, os sarcomas, eles têm componentes e áreas de alto grau, de grau intermediário, de baixo grau, e você, às vezes, não tem a representatividade, inclusive por isso que o professor está questionando se é um sarcoma mesmo, enfim. Então, o PET, ele ajuda nesse momento da incerteza, você olhar a lesão como um todo. Sarcomas, eles captam muito, né? Então, aqui pode ser uma lesão de alto grau. E aí você, primeiro, você tem essa ideia de agressividade da lesão para você, eventualmente, fazer uma ressecção já entendendo que tipo de lesão que você está adiante, ou até, no caso de rebiópsia, você busca uma área que tenha mais, de maior alto grau. Então, e você já estadia, porque se isso realmente for um sarcoma, essa paciente precisa, não é a faixa etária, né? Mas, pelo menos você já tem um estadiamento à distância. Pode ser um uroterial também que capta. Se essa biópsia já veio com 11 mitoses por campo, acho que o PET vai ajudar mesmo, né? Parece ter uma... Doutor Carlos, eu queria contrapor o que a doutora Elba e a doutora Helena colocaram. Num tumor dessa magnitude, desse tamanho, você já não esperaria gânglios positivos? Você não esperaria já algumas metástases? Eu não tenho experiência nesse tipo de sarcoma em jovem, mas geralmente sarcomas são autolimitantes, são tumores grandes que dão poucos metástases à distância.
a gente está acostumado mais a observar sarcomas retroperitoneais, que raramente dão metástases pulmonares ou ganglionares, são tumores locais. Tá. Doutora Helena, essa malignidade aí do leiomiosarcoma, realmente ela é local ou existe esse comprometimento sistêmico, de uma maneira geral? O principal sítio de metástases aí dos sarcomas é o pulmão. Ele pode não dar, como a doutora Elba está falando, ele pode não dar doença loco-regional com linfonodos muito proeminentes, mas sim metástases à distância. Então, quando são sarcomas de alto grau, eles são altamente metastáticos, sim. Tanto que, só para complementar, quando a gente tem uma massa como essa, a gente precisa fazer uma CT dedicada do tórax, porque, como a Helena falou, a gente dificilmente vê um linfonodo abdominal, mas a meta pulmonar ela é o primeiro sítio de metástase. Geralmente é o que causa a morte também no paciente. Professor Cássio, eu proporia o seguinte, revisão de lâmina com o professor Attanasi. Se ainda ficar na dúvida, faz o PET-CT para ver se existe esse comprometimento, e até um CT de tórax, de repente, e vai ter que abordar essa paciente, né? Seja através de uma cirurgia radical ou através da retirada só do tumor. Então, tudo vai depender do que vier o anátomo e essa investigação da medicina nuclear. Alguma consideração a mais? Não, nenhuma, Adriano. A informação do CT de tórax que a Helena e a Elba orientaram é bem relevante, porque nós realmente não temos essa cultura de fazer. Eu acho que deve ser feito obrigatoriamente e planejar a abordagem cirúrgica. Não. Na verdade, esse caso foi trazido para a discussão mesmo e eu fiz uma pequena revisão de artigos a respeito do assunto. Então, eu trouxe aqui a doutora Elba, desculpa só uma coisa, o que a doutora Elba está falando é que se for realmente fazer o PET-CT, você não precisa complementar com tomo de tórax, que o PET já vê tudo. Então, ou é um ou é outro. Né? Então, eu trouxe aqui um artigo falando justamente dos tumores prevalentes em pacientes menores de 18 anos e um outro mais focado no leiomiosarcoma, uma revisão sistemática e meta-análise da literatura. Então, o primeiro artigo foi uma revisão dos pacientes até 18 anos, foram reunidos 140 casos, e a gente vê que mesmo nesses pacientes, a predominância é de tumores de células transicionais. No artigo, eles dividem por faixa etária esses pacientes menores de 18 anos, e no caso da nossa paciente, de 13 a 18, é o único dos grupos onde o leiomiosarcoma aparece com uma incidência mais significativa, mas mesmo assim, em torno de 5%. Essa sobrevida que eles colocam é geral, dos 140 casos, então não é específica do leiomiosarcoma, mas eles colocam como uma boa sobrevida em 5 anos, né, principalmente os tumores localizados aí com mais de 90%. Já o artigo que fala sobre os leiomiosarcomas, ele vai falar justamente que, apesar de ser o principal tumor não urotelial da bexiga, ele representa menos de 1% dos tumores de bexiga, e foi feita essa revisão sistemática, conseguiu reunir 210 casos, com uma idade média justamente muito maior do que a da nossa paciente, né, uma idade de 52 anos, mas com uma faixa etária aí que chegou a ter uma paciente aí de 16 anos incluída. E 75% desses leiomiosarcomas eram de alto grau e só 2% metastáticos ao diagnóstico. Esses pacientes, a maioria foi tratado com cistectomia e em 25% foi feito um tratamento adjuvante também. Aqui a gente vê a sobrevida em 10 anos, que para os pacientes com um tumor de alto grau foi de 69%, a mortalidade, perdão, 69%, e de baixo grau, uma mortalidade de 27%. E eles colocam uma recorrência, foi observada em 25% dos pacientes, predominantemente local, e as metástases, como já foi dito, principal pulmão, depois fígado e ossos. É isso. Um comentário. Naquele primeiro trabalho que você mostrou, o tumor
E o fibroblasto inflamatório não aparece, porque ele não é maligno, né? É apenas malignidades, esse artigo, exato. Neoplasias malignas nessa faixa etária, tá? Bom, então são 8h30. Eu gostaria de encerrar a reunião, agradecer a todos e passo a palavra para o professor Cássio. Convidar todos para a reunião da semana que vem. Nós teremos uma reunião com Crossfire, será apresentada pelo Dr. Jefferson e coordenada pelo Dr. Marcelo Lopes de Lima. Não sei o assunto. Está por vir. Então, muito obrigada a todos. Até semana que vem. Obrigada, bom dia a todos.